Vamos ver cortes, então, lá do Inteligência Limitada? Vamos acompanhar aqui só o que o saco de estrume chamado Bolsonaro falou por lá. Vamos lá. E seja bem-vindo, então, Bolsonaro. Tua equipe tá toda aqui, tem uma galera aqui, né? Tá uma bagunça aí, hein? Né? Seja bem-vindo. Como que você tá? Eu acho que a primeira pergunta é isso. Qual que tá a tua expectativa? Tá apreensivo? Começa o julgamento pela admissibilidade amanhã, né, se eu me torno réu ou não. Em bons advogados. E eles vão, num primeiro momento, espanar a questão de tecnicidade. Primeiro, o meu foro é a primeira instância. Há poucas semanas, o Supremo diz que é a última instância. O normal seria ser primeira instância, assim como foi o Lula. O Lula, sim. Certo, é lá. Depois também, se eles decidirem que tem que ser em última instância, teria que ser o plenário todo, não uma turma apenas. E começa por aí. Depois vem as discussões sobre, por exemplo, quando você fala em delação premiada, a Lava Jato foram 293 delações. Corta para essa câmera aqui. Aí. No meu caso, está sendo uma só delação, e assim mesmo, mais do que comprovado, uma delação completamente viciada. Então, a delação do Mauro Cid, eu queria tentar fazer uma linha de tempo, Bolsonaro, desde da tua inegibilidade até agora e esse julgamento, e o que vai acontecer amanhã e daqui para frente. Que a gente pode começar onde? Onde você colocaria o primeiro ponto? Olha só, o meu entorno é investigado desde 21, era presidente da República. Tá, e foi incluído no inquérito das fake news. Tudo é confidencial lá. Vamos pingar superchat, gente. Secretos. Você não pode ter acesso a absolutamente nada. Eu tive 4 ajudantes de ordem. Tá? Não é que foram 4 trocando, os 4. Eu não tenho nenhum problema com os outros 3, apenas com o Cid. Eles fizeram a pesca probatória, ficha expedite em cima do telefone do Cid, depois que saí de lá, e tudo que apareceu de suspeito ali para eles começaram a investigar. Isso não pode, por próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, valeu. Mas mesmo assim, fizeram um carnaval em cima de joias comigo. Tá? A lei diz que essas joias personalíssimas são dos respectivos presentes. O que é personalíssimo? É um colar, independente relógio, do valor? Um relógio. Não, independente do valor. Não diz o valor na lei. Não. Daí o TCU, a questão de poucas semanas, diz que independe do valor do presente. Tem um conjunto de joias que eu recebi, a imprensa começou a falar que valiam 16 milhões, daí caiu para 5 milhões. Para mim é muito dinheiro. Isso foi entregue. Tudo que o Supremo, Polícia Federal, pediu para mim, tudo foi entregue. Está tudo lá ou está na PF, ou está na Caixa Econômica Federal. Então a decisão agora não tem mais o que discutir. Até porque a decisão foi em cima do relógio do Lula. Ele usava um relógio. Gente, quem não puder contribuir com a live, quem não puder contribuir com o canal, chama um amigo de vocês no WhatsApp, que é muito importante. Game Jesus mandou aqui, ele só reclama de que o processo está organizado. Ele não diz que é inocente, apenas pede anistia. Implante de cabelo virou moda, né? Pois é, tá todo mundo aí com cabelo de Ronaldinho. Vamos lá, gente, 184, chamem amigos aqui para a gente poder se concentrar e fazer o aquecimento para essa live, para esse julgamento importante. Vamos lá. Caríssimo, né? Ele falava que tinha recebido o Jacques Chirac. E daí alguém questionou, foi um parlamentar, o Anderson, por que aquele relógio estava com o Lula, já comeu, não podia estar comigo. E daí o TCU resolveu, interpretando a lei, né, decidir que, independentemente do valor, as joias personalíssimas presentes são dos respectivos ex-presidentes da República. Até que uma legislação específica, lei federal, disciplina essa questão. Então, e nesse balaio acusaram até a minha esposa de desviar a joia. Ela recebeu um conjunto, ela não estava presente, foi um ministro que foi lá para os Emirados Árabes, recebeu um conjunto para entregar para ela, outro para entregar para mim. E no aeroporto, né, foi um avião comercial, não foi um avião da Força Aérea, um conjunto foi apreendido. 14 meses depois eu fiquei sabendo dessa apreensão. Era exatamente o conjunto da Michelle. Tá? E onde começou esse carnaval todo, ela inclusive sendo acusada. Não existe, não tem lei para presidente, quer dizer, não tem uma lei específica para esse caso, né? Muito menos para a primeira-dama. É a questão de interpretação? Uma interpretação, é um chute. É tudo que é para desgastar, para cima de mim, valia. Bem, o TCU agora botou um ponto final, tem uma súmula que está publicada na Justiça da União, não tem que discutir mais esse assunto. Ponto final, joias.
não vou dizer que é a última, né? Que sempre tem uma narrativa em cima de mim. Como essa última que sobrou agora, a questão de golpe. Como lá atrás, por exemplo, eu passei 6 anos sendo acusado de ser o mentor também, né, da morte da Marielle Franco. Porque um dos acusados morava no meu condomínio, na Barra de Tijuca, condomínio com 150 casas. Jogaram até que o meu filho 04 namorava a filha dele. Daí eu pedi para o Sérgio Moro, já junto à PF, investigar. E a resposta do pai da menina, que estava presa em Mossoró, foi que a filha dele nunca namorou meu filho porque ela sempre morou nos Estados Unidos. Mas você passa, quando fala essa coisa de namoro, dá a entender que ele ia para minha casa, tomava uma tubaína, né, um churrasquinho. Tá? E você é massacrado no tocante a isso aí. A própria Jornal Nacional, quando divulgou o fato, eu estava, por coincidência, nos Emirados Árabes. Tá? E a Globo ficou 20 minutos batendo que o outro que participou... Descação fez um comentário aqui, né? Pedro, em 2016, no shopping, tinha um grupo de estudantes quando vi um menino com a camiseta da foto do Bozo. Entrei em desespero, não imaginava tudo que viveríamos, eu só quero justiça. Pablo Halinovski, os caras tentaram subornar os fiscais do aeroporto dando carteirada e intimidando os policiais. Olha só que coisa. Faltando 184, gente. Contem as histórias aí de vocês com o bolsonarismo. Hoje é o dia da hora da verdade. Hoje é o dia do começo do fim desse desgraçado. Vamos lá. Ia participar do assassinato, ligou para esse... Foi no meu condomínio e ligou para mim. E eu tinha autorizado ele entrar. Isso foi numa terça-feira por volta das 17 horas. Às 18 horas tinha minha impressão digital na lista de presença da Câmara dos Deputados. Então eu não estava no Rio de Janeiro. Mas até desfazer tudo isso aí, você leva um tempo. Por sorte, o meu filho Carlos, então logo saiu a matéria, foi na portaria e fez um backup da secretária eletrônica lá. Ele ligou sim, mas não foi pro meu apartamento, para minha casa. Ele ligou para outra casa lá. Agora, a própria Jornal Nacional, no final da matéria, disse que o deputado Jair Bolsonaro não estava em casa, mas ficou 20 minutos batendo em mim. Imagine eu, que minutos depois fui enfrentar um grupo de uns 300 sheiks, né, príncipes, para mostrar o que é o Brasil. Lógico que eu estava informado do que tinha acontecido aqui, vinha a embaixada dele. Então eu entro com a pecha de mandante da execução da Marielle Franco. E paguei um preço altíssimo em cima disso aí. Eu até perguntava, né? Qual é o interesse meu? Vamos supor que tinha esse interesse de eliminar a Marielle Franco. Primeiro, você nunca vai ver nunca tive com ela. Se estive, não lembrava. Ela é do PSOL. O eleitor dela é completamente diferente do meu eleitor. Mesmo ela infartando, vamos dizer, ou desistindo da política, o eleitor dela jamais votaria em mim. Nós temos costumes diferentes, discurso diferente, defendemos bandeira diferente. Agora, você paga um preço altíssimo em cima disso aí. Eu fui investigado até por importunação de cetáceos, né? Importunação de baleias. Quando o delegado foi convocado, eu fui convocado ali em São Paulo, que tem uma imagem minha, era eu mesmo, de jet ski, é um pouco apagada, mas dá para ver que era eu, passando perto de uma baleia aqui na região de Guarujá. E daí isso chegou ao conhecimento público, né? E daí uma pessoa lá ligada ao Ministério da Marina Silva resolveu me denunciar por importunação de cetáceo, que é baleias ou golfinhos. Bem, você vai em Guarujá, Santos, tem locais ali que tem o turismo, né? Venha conhecer, venha abraçar a baleia, algo parecido com isso aí. Agora, para mim, é completamente diferente. E eu fui depor a Polícia Federal também em cima disso, além de sofrer 3 buscas e apreensão. Qual é a intenção? É te esculachar. Esculachar. Tá? Você acha que tinha, então, uma má vontade ou uma vontade de te incriminar por qualquer coisa que aparecesse, qualquer indício de baleia? Eu não interessava para quem sempre esteve mandando em Brasília. Você pode ver como é que as estatais deram lucro comigo. Eu acabei com a corrupção. O que é natural, seria natural, um ex-presidente, um ex-governador, está sendo investigado por corrupção. O Pablo Halikovski, lembrando aqui de uma coisa, que o Quaquá e algumas pessoas estão defendendo, né? Vocês lembram que o Porteiro mudou a versão no outro dia que as gravações foram pegas pelos filhos dele? O caso Marielle Franco merece mais investigação, tá, gente? Eu acho que os irmãos Brazão estão envolvidos, eu acho que parte do crime é toda aquela, mas podem ter os mandantes dos mandantes, tá? Game Jazz, ele tá assumindo que houve acesso às evidências antes do recolhimento, tá cometendo mais crimes ao vivo, né, Rodrigo? Tá cometendo esse tipo de coisa. Vamos lá, gente! Superchats, pingos, daqui a pouco teremos Rogério Tomás, temos notícias aqui para abordar com vocês também.
mais vídeos, mais materiais. Vamos lá para a gente poder seguir, meus caros. Comigo não teve isso. Zero. Nós tínhamos um cuidado de zelar pela coisa pública. Tanto é que as estatais eram lucros bilionários. Aqui do lado do Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Acabou dando lucro de 500 milhões comigo. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para algum lugar. Quem deixou de receber isso, virou as baterias para cima de mim. Você vai na CEAGESP, aqui do lado aqui. Quando percebi muita coisa errada lá, falei com o Paulo Guedes, ele queria trocar vamos botar um gestor. Não, é casa de polícia. Eu conheci aqui o Coronel Melo Araújo, tinha pouco tempo ido para a reserva, comandou o BOP, né? Eu convidei e ele assumiu. E fez uma limpa lá em tudo que havia de errado ali na CEAGESP. São aproximadamente 4 mil empurradores de carrinho. Todos pagavam uma propininha de 100 e poucos reais por mês. Tinha 200 mulheres que vendiam cafezinho. Tinha uma propina de mais ou menos 100 reais por mês que pagavam também. Se você quisesse parar teu caminhão lá, tinha uma propina. Se você quisesse alugar um box, um ano de aluguel, você fazia um contrato bem abaixo do normal, mas você pagava por fora um valor extra e nota de 100 reais. Tinha prostituição, tráfico, tudo para se imaginar. Com o Coronel Melo Araújo lá, deu certo. Sabe onde está o Coronel Melo Araújo hoje em dia ou não? É vice-prefeito aqui em São Paulo. Ah, cadê ele? Olha lá. tá aí. Olha aí. Deu dor de cabeça para ele, porque o pessoal que queria manter esse ritmo, né? Eu achava que o pessoal, mais de 1 milhão por mês é desviado ali, com essas propinas aqui, propina lá, venda aqui, venda lá. Tá? Tudo que ele descobriu, ele fez a devida ocorrência, mas sempre causa dor de cabeça para quem está do lado certo. Mas voltando a essa linha do tempo, então... Linha do tempo, vamos lá. A inegibilidade vem daquela reunião com os embaixadores. Olha só, isso foi em julho, vamos lá. Julho? Não, peraí, vamos começar tudo segundo os autos. É inacreditável. Segundo estão nos autos agora, a Polícia Federal, ela marcou 8 de janeiro de 23 e falou, a partir daqui é o ponto final do Bolsonaro. Vamos voltar para a linha do tempo, para trás. Ver o que... Onde é que nós vamos pegar o Bolsonaro que armou o 8 de janeiro? Segundo aquela banda da Polícia Federal. E levantaram que foi 29 de julho de 21. Foi quando eu fiz uma live, tá? Falando do inquérito 1361. Que inquérito é esse? É um inquérito que apurou fraude da minha eleição. Quer dizer, quando a suspeita é de fraude da minha eleição, de ofício, o TSE determinou que a PF instaurasse um inquérito. Quando é o contrário, quando é o Lula que ganha, e nós peticionamos o TSE, a gente recebe uma negativa e uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido que algum advogado aqui tenha conhecimento de que algum advogado, ao peticionar um juiz, ganhou uma multa. Isso não existe. Eles queriam o Alexandre de Moraes, né? É botar um ponto final em qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Mas a nossa petição foi em cima de resoluções, em cima de leis, em cima de possíveis vulnerabilidades. Não custava nada ele indeferir, dizer o motivo e tudo bem. Agora, você pode ver. Eleições de 22 também. Qualquer lei eleitoral, ela tem que entrar em vigor um ano antes das eleições, só não vale. E qualquer resolução, 6 meses antes. Então, de março até as eleições, não pode ter resolução. Teve uma resolução do TSE, em 22, meados de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Até que teve o voto da Carmen Lúcia, ela disse, olha, nós somos contra qualquer tipo de censura, mas aqui um caso excepcional. Ou seja, foi o esforço final do Alexandre de Moraes para impedir que gente de direita, que tinha páginas, pudesse, com liberdade, divulgar o meu nome. Você pega o período pré-eleitoral. Decisão do Alexandre de Moraes. Eu não pude mostrar na campanha minha imagem do 7 de setembro. Eu não pude botar imagem do Lula defendendo o aborto. Imagem... Que é tudo mentira, né, Bolsonaro? Do Lula falando que se roubava celular para tomar uma cervejinha. Imagem de excursão na ONU. Eu, na cerimônia fúnebre da rainha Elizabeth. Eu não podia botar nada. E, além disso, o TSE gastou dinheiro para fazer uma campanha junto à sua milícia digital, né, estimulando os jovens, 16 a 17 anos, a tirar o título. Ou seja, essa faixa etária
majoritariamente vota na esquerda. A gente calcula 75% vota na esquerda. Por pouco mais de 4 milhões de jovens artistas. Ou seja, só aí o Lula tirou mais de 2 milhões de votos em cima de mim. Que é a diferença. É a diferença. Só na campanha para jovem retirar títulos. Só nessa campanha, sem contar as demais. Quando ele pega um grupo de 8 empresários, no meio dos outros empresários tinha Luciano Hang, e dizem que era empresários golpistas. O pessoal falando abobrinha como você fala com o teu ciclo de amizade. Fala abobrinha, xinga, fala palavrão. Ataca o Supremo, né? Bolsonaro faz esse tipo de coisa. Tá? Então, dado o tipo de conversa ali, passou a ser empresários golpistas e botaram o Luciano Hang no meio, no inquérito. E também retiraram a página do Luciano Hang com 10 milhões de seguidores, que fazia campanha para mim, por quê? Porque a minha política econômica é completamente diferente do PT. Você pode ver, eu reduzi a carga tributária. Por exemplo, zerei os impostos federais de combustíveis, só um exemplo. O governo agora voltou aos impostos federais de combustíveis. O atual ministro deles é conhecido como Taxade. É isso, meus caros. Esse foi o Bolsonaro se contorcendo ali no Vilela. Julgamento de Bolsonaro. Juristas ouvidos pelo DCM esperam unanimidade da Suprema Corte Federal. Gente, vamos mandar Pix, vamos mandar contribuições aqui. Estamos com pouquíssimas ajudas de vocês. Vão contribuir para a gente fechar as metas. Falta um membrinho só, são 2 membros por live, para a gente poder seguir aqui fazendo o nosso trabalho. Julgamento de Bolsonaro, juristas ouvidos pelo Diário do Centro do Mundo esperam unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Matéria aqui do José Cássio. Nesta terça-feira, dia 25 de março, a partir das 9h30, o Supremo Tribunal Federal decidirá se acolhe ou se rejeita a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que envolve Jair Messias Bolsonaro e integrantes do seu governo em uma tentativa fracassada de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições de 2022. A denúncia, que está ligada a ações golpistas voltadas para subverter o processo eleitoral e a ordem democrática, será analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Expectativa de acolhimento unânime. Juristas consultados pelo DCM, como Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, e Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, acreditam que os magistrados vão acolher a denúncia por unanimidade, com base no robusto conjunto de provas reunidas nas investigações. Cacai afirma que, após analisar a documentação e as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, ele não vê margem para a rejeição. A denúncia é sólida, sustentada por testemunhos, delações e documentos que indicam claramente o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe. O advogado acrescentou: não há nada novo nas defesas que possa adiar ou obstruir o andamento do processo, meus caros. Vai ser preso! Vai ser preso! Penas rigorosas e a função pedagógica da justiça. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, também se mostrou confiante quanto ao acolhimento. Para ele, o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade pedagógica crucial. A tentativa de golpe é um crime gravíssimo, o maior ataque à democracia. O Supremo precisa enviar uma mensagem clara à sociedade de que tais ações não serão toleradas, disse, enfatizando que a punição deve ser rigorosa, não só por razões punitivas, mas também para que a população entenda a seriedade do ataque ao Estado de Direito. Game Geses, meu querido Rodrigo, analista aqui do nosso grupo, agora vai ter acesso a um curso de jornalismo básico. Fechamos os membros, faltam 184 pilas para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Quem puder nos ajudar financeiramente, nós precisamos da ajuda de vocês todos. Muito obrigado aí, Rodrigo, que está contribuindo com a existência do nosso canal, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho. Não só por razões punitivas, mas também para que a população entenda a seriedade do ataque ao Estado Democrático de Direito. Vamos entender aqui direitinho isso aqui. A decisão também envolverá outros membros do governo Bolsonaro, como o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro César Barbosa Cid, o general e ex-ministro da Defesa
Paulo Sérgio Nogueira e o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro no pleito vencido por Luiz Inácio Lula da Silva. Para Marco Aurélio, a posição do STF será clara e uma eventual diminuição das penas para os responsáveis diretos por essa tentativa de golpe é improvável. É um exercício de imaginação excessiva pensar que os ministros concederão penas menores para os mandantes, afirmou o advogado. A lista de crimes citados na denúncia do procurador-geral, Paulo Gonet, prevê as seguintes punições: organização criminosa, com pena de 3 a 8 anos, que pode ser aumentada para 17 anos, com agravantes citados na denúncia. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos, golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça, pena de 6 meses a 3 anos, deteriorização do patrimônio tombado, pena de 1 a 3 anos. O papel da primeira turma. A primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin. É a responsável pelo julgamento da acusação. É esperado que acolham, conforme demonstraram em outras ocasiões, como os eventos de 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram os prédios dos 3 poderes em Brasília. As investigações, conduzidas pela Polícia Federal, reuniram mais de 400 páginas de documentos, testemunhos, delações que formam a base do processo. Os magistrados terão a missão de analisar essas provas e, caso acolham a denúncia, o processo seguirá com a definição das sentenças para os envolvidos, resultando em consequências importantes para os outros suspeitos de envolvimento nos atos golpistas. Contexto da tentativa de golpe. A tentativa de golpe, que se intensificou após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, teve como desfecho a invasão dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Os manifestantes, que invadiram as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, questionavam o resultado do pleito. As investigações apontaram que os membros do governo Bolsonaro, além dos seus aliados, participaram de uma articulação para invalidar o processo e subverter a ordem democrática. As provas indicam um esforço coordenado para pressionar as Forças Armadas e outras instituições com o objetivo de invalidar a vitória de Lula. Embora a tentativa tenha sido frustrada, ela causou sérios danos à estabilidade política do Brasil e agora está sendo processada no âmbito jurídico. Prisão preventiva de Bolsonaro. O jurista Marco Aurélio de Carvalho comentou sobre a possibilidade da prisão preventiva de Bolsonaro caso a denúncia seja aceita. Destacou que, se o ex-presidente não oferecer risco ao andamento do processo, como fuga ou influência sobre testemunhas, não há justificativa para o seu encarceramento. Não vejo motivo para prisão preventiva, a menos que haja um risco real à ordem pública ou andamento do processo, disse. Como alternativa, Carvalho sugeriu que medidas cautelares como o recolhimento do passaporte e monitoramento eletrônico podem ser suficientes para garantir a continuidade do processo sem a necessidade de prisão. O julgamento desta terça é um marco da história recente do Brasil. A decisão do STF não apenas determinará o futuro jurídico de Bolsonaro e seus aliados, mas também enviará um sinal sobre o compromisso do país com a democracia e o combate à impunidade. Caso a denúncia seja acolhida, o processo seguirá com a análise detalhada dos envolvidos e as consequências podem afetar não apenas os réus diretos, mas também definir um precedente importante para a política brasileira, meus caros e minhas caras. O DCM também está fazendo uma cobertura lá deles, canal parceiro nosso, e nós estaremos aqui também precisando dos superchats, das contribuições de vocês aqui, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Vamos lá, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando lá no ICL Notícias. Chegou a hora. Começa o julgamento da tentativa de golpe. Olha que coisa boa, gente. 807 dias depois da invasão de uma multidão de vândalos às sedes dos 3 poderes em Brasília, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os personagens apontados como planejadores
e executores de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A ação da Horda, que no dia 8 de janeiro de 2023 danificou prédios e imóveis, desafiou a segurança e atacou a polícia, serviria de pretexto para que, diante de um impasse institucional, militares assumissem o poder, derrotando a democracia. Não deu certo, as instituições democráticas existiram e o presidente Lula pôde continuar a exercer o seu mandato conforme a decisão da maioria dos eleitores. Nesta terça-feira, dia 25, o Supremo Tribunal Federal passa a julgar se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo principal, que inclui 34 pessoas, inclusive o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Se for aceita pela primeira turma, Bolsonaro e seus apoiadores serão oficialmente réus por uma tentativa de golpe. A situação de cada investigado nesse primeiro grupo será analisada individualmente. São eles: Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente; Alexandre Ramagem Rodrigues, deputado federal do PL do Rio de Janeiro e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN; Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI; Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Os principais juristas do país avaliam que a denúncia deverá ser aceita e os acusados deverão se tornar réus no processo histórico que poderá levá-los à prisão. Que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam justos na avaliação dos fatos, mas que, comprovados os crimes, que os responsáveis pela tentativa de golpe sejam exemplarmente punidos. A impunidade em um episódio dessa gravidade representa um incentivo para que os golpistas voltassem a tentar subjugar as instituições. Neste momento em que o mundo vive a ameaça de políticos autocratas, essa pode ser a oportunidade da democracia brasileira dar uma importante demonstração de força. Que o Brasil seja um dos pontos de resistência ao autoritarismo, meus caros e minhas caras. Ótima coluna aí do ICL. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.